Os materiais podem ser identificados através das suas propriedades físicas e das suas propriedades químicas. Vamos começar por estudar as suas propriedades físicas. Concretamente, 3 propriedades físicas. O ponto de fusão, que se representa por PF. O ponto de ebulição, que se representa por PE, e a massa volúmica, que se representa pela letra grega ρ. Ora, vamos começar por estudar as 2 primeiras propriedades. Ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura à qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Aqui vem o exemplo da água, a fusão da água. Isto tem de ser determinado a pressão constante. Temos de saber também que a temperatura à qual uma substância funde é igual à temperatura à qual a mesma substância solidifica. Ou seja, o ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura à qual uma substância passa do estado líquido ao estado gasoso. Já sabem, ebulição é de forma rápida e tumultuosa, com aquecimento. Aqui temos o exemplo da ebulição da água. Esta temperatura de ebulição tem de ser determinada também a pressão constante. A temperatura à qual uma substância passa ao estado gasoso, portanto, a temperatura à qual uma substância entra em ebulição, é igual à temperatura à qual a mesma substância condensa. Ou seja, o ponto de ebulição é igual ao ponto de condensação. Os pontos de fusão e de ebulição das substâncias já foram determinados pelos cientistas e nós podemos encontrá-los em tabelas nos vários manuais de Físico-Química. Este é um exemplo e este é outro exemplo. Com os dados destas tabelas de pontos de fusão e pontos de ebulição, nós podemos fazer alguns raciocínios, algumas considerações acerca do estado físico da substância. Vamos ver o exemplo do etanol ou álcool etílico. Escrevemos assim: PF, que é o ponto de fusão do etanol, é igual a menos 117,3 graus Celsius. Vamos ver a tabela, não é?
O PE, o ponto de ebulição do etanol, é igual a 78,5 graus Celsius. Ora, eu posso colocar estes dois valores numa reta, num eixo de temperatura. Em matemática vocês já estão habituados a colocar números em eixos, ou na reta. Portanto, o eixo da temperatura em graus Celsius. Colocamos o valor de temperatura menos 117,3 e 78,5. Por esta ordem, não é? Dos números negativos para os números positivos. Ora, o que é que podemos concluir? A temperaturas inferiores ao ponto de fusão, o etanol está no estado sólido. A temperaturas compreendidas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o etanol está no estado líquido. E para temperaturas superiores ao ponto de ebulição, o etanol está no estado gasoso. É fácil, não é? Então deixo-vos o seguinte desafio. Consultando a tabela do vosso manual, vão-me dizer qual é o estado físico do cloreto de sódio à temperatura de 1500 graus Celsius.